Vamos ler Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Quem pode ler? Atos 2, 41 e 42. Vamos ler novamente só o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Quem são essas pessoas que foram batizadas aqui, irmãos? Os que aceitaram a palavra. Então, como a irmã Francisca disse, né? Aqueles que foram salvos. O batismo é para aqueles que já foram salvos. Aqueles que aceitaram a palavra, aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 12, versículo 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados. Vamos um pouco mais na frente, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 12 e 13. Em versículo 13. Então veja, aqui novamente nós temos um exemplo de batismo. Filipe estava pregando o Evangelho. Aquelas pessoas estavam ouvindo Filipe pregar. Essas pessoas começaram a dar crédito à mensagem de Filipe do Evangelho. Quando essas pessoas aceitaram o Evangelho, elas foram batizadas. Depois ele fala sobre Simão, que era um mágico. Simão também aceitou a palavra de Filipe. Depois que ele aceitou, ele foi batizado. Vamos agora para Atos capítulo 10, versículo 47. Pode ler, irmã Francisca. Então veja, aqui Pedro, falando a respeito da conversão na casa de Cornélio, ele se reúne lá com os apóstolos e ele questiona. Ele diz o seguinte: porventura, pode alguém recusar água para que eles sejam batizados? E aí ele dá a justificativa. Essas pessoas também receberam o Espírito Santo. É por isso que não podemos recusar o batismo a essas pessoas, porque eles receberam o Espírito Santo, ou seja, eles também se converteram. Então, se eles se converteram, eles devem ser batizados. Atos capítulo 16, versículo 30 ao 34. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, ele pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse aqui é um texto importante, porque algumas pessoas vão pegar esse texto e vai dizer que crianças aqui foram batizadas, bebês foram batizados, porque aqui ele diz que foi um batismo familiar. Porque o versículo 33 nos diz: a seguir foi ele batizado e todos os seus.
Em alguma versão pode ter, foi ele batizado e toda a sua casa, toda a sua família. E aí algumas pessoas dizem, tá vendo, foi batizado com toda a sua casa, isso inclui bebês também. Mas na verdade o texto não diz isso. O texto não diz que haviam crianças na casa, que haviam bebês na casa. É muito improvável, na verdade, que tenham bebês. Por quê? Nós vemos ainda no versículo 32, no início do versículo ele diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Ou seja, a palavra foi pregada para cada uma das pessoas da casa. Então não tem como ter bebê na casa, porque foi pregada a palavra para todos os de casa. E para que não haja dúvidas, no versículo 34, no final ele diz, e com todos os seus, ou seja, com toda a sua casa, manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus, ou seja, todos creram em Deus. Isso mostra que não havia bebês, só havia pessoas, pode até ser que tenham crianças, mas crianças que já tenham entendimento para aceitar a palavra, para crer em Cristo. Então o que o texto nos fala, não é que haviam bebês, mas que toda a casa creu em Jesus e por isso foi batizado. Capítulo 18, versículo 8. Diz assim, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, e com toda a sua casa também... o principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ou seja, qual é o requisito para ser batizado? Crer. É o que nos diz aqui esse texto. Eles ouviram a palavra, creram e foram batizados. Então o requisito para que alguém possa ser batizado é crer. Alguém deve aceitar a palavra. É por isso que nós, como batistas, como igreja batista, nós não reconhecemos o batismo de bebês. O batismo de pessoas que ainda não tinham entendimento para professar a sua fé em Cristo.